Você merece só o resto, debocha o marido com a amante. Mal sabia ele que a esposa tinha um plano que mudaria tudo. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde você é. O corredor silencioso do Hospital Santa Clara ecoava apenas o som dos saltos de Clarissa batendo contra o piso frio. Eram quase 2 da manhã e ela acabara de sair de uma cirurgia de emergência bem-sucedida. Como anestesiologista, estava acostumada com a rotina exaustiva, mas naquela noite específica, o cansaço parecia pesar muito mais que o normal. Parou em frente ao espelho do vestiário médico, observando seu reflexo com olhos críticos. Os cabelos castanhos, normalmente bem arrumados, estavam desalinhados após horas sob a touca cirúrgica. As olheiras profundas denunciavam não apenas o cansaço físico, mas principalmente o emocional. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de determinação e mágoa que vinha se intensificando nos últimos meses. Doutora Clarissa, tem um momento? A voz de Sandra, a enfermeira-chefe, interrompeu seus pensamentos. O Dr. Rodrigo deixou alguns documentos para você assinar. São sobre a nova ala pediátrica. Clarissa sentiu um nó se formar em sua garganta. Rodrigo, seu marido, ou melhor, futuro ex-marido, nem sequer tinha a decência de entregar os papéis pessoalmente. O hospital que construíram juntos, fruto de anos de dedicação e sacrifício, agora se tornara um campo de batalha silencioso. Pode deixar aqui, Sandra. Vou dar uma olhada. Sua voz saiu mais firme do que esperava, uma máscara de profissionalismo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Sozinha novamente, Clarissa folheou os documentos mecanicamente. Cada página parecia zombar dela, lembrando-a das palavras cruéis que Rodrigo havia pronunciado mais cedo no tribunal. Você merece só o resto. Fico com a parte boa, e você, com o lixo. Um soluço involuntário escapou de seus lábios, ecoando pelo vestiário vazio. Rapidamente, secou uma lágrima teimosa que ousou escorrer. Não podia se dar ao luxo de desmoronar. Não ali, não agora. O hospital era seu refúgio, o lugar onde sua competência falava mais alto que suas feridas emocionais. Guardou os documentos, na bolsa sem assiná-los. Precisava ser cautelosa agora. Cada decisão poderia impactar seu futuro. Enquanto organizava seus pertences, seus dedos roçaram em uma foto antiga, escondida em um dos bolsos internos. Nela, ela e Rodrigo sorriam em frente ao hospital no dia da inauguração. Quanto sonho havia naquele sorriso! Quanta ingenuidade em acreditar que o amor seria suficiente. Ao sair do hospital, o ar frio da madrugada a envolveu como um abraço, não solicitado. Na calçada, um homem idoso, coberto apenas por um fino cobertor, estendia um chapéu gasto pedindo ajuda. Sem hesitar, Clarissa retirou algumas notas da carteira e as depositou ali. Que Deus lhe dê sorte, senhora, murmurou o homem com um sorriso sincero que contrastava com sua situação precária. Aquelas palavras simples tocaram Clarissa de uma maneira inexplicável. Sorte? Talvez fosse exatamente isso que ela precisava. Ou talvez precisasse apenas acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, ainda existia bondade no mundo. Dirigindo para casa, Clarissa permitiu-se pela primeira vez naquele dia sentir completamente o peso de sua realidade. O divórcio, as acusações, a possível perda do hospital, tudo parecia uma avalanche prestes a soterrar seus sonhos. Mas algo dentro dela, uma pequena chama de determinação, recusava-se a se apagar. Você está errado, Rodrigo, sussurrou para si mesma, apertando o volante com força. Eu não vou ficar com o resto. Eu vou lutar pelo que é meu por direito. A noite estava apenas começando, e com ela nascia uma nova Clarissa. Uma que não se contentaria em ser apenas uma vítima das circunstâncias. O caminho seria difícil, mas ela estava disposta a enfrentá-lo um passo de cada vez. Na manhã seguinte, Clarissa chegou mais cedo ao hospital, esperando evitar encontros desagradáveis. O sol mal havia nascido quando ela atravessou o estacionamento, sua sombra projetando-se longa e solitária no asfalto. No entanto, seus planos de uma manhã tranquila foram interrompidos ao encontrar Ângela, uma das enfermeiras mais antigas, cochichando com Natália no corredor da administração. Natália, com seu blazer impecável e saltos altos,
Representava tudo o que Clarissa desprezava, a falsidade mascarada de sofisticação. Ao vê-la, as duas mulheres se calaram abruptamente, trocando olhares significativos. Clarissa manteve a cabeça erguida, fingindo não notar o sorriso malicioso de Natália enquanto passava por elas. Doutora Clarissa, Ângela chamou, sua voz carregada de uma falsa preocupação. Precisamos conversar sobre algumas irregularidades no controle de medicamentos do centro cirúrgico. O coração de Clarissa acelerou, mas sua expressão permaneceu impassível. Claro, Ângela. Podemos nos reunir em minha sala em 15 minutos. Ao entrar em sua sala, Clarissa percebeu que algo estava diferente. Suas gavetas estavam levemente desalinhadas, como se alguém tivesse vasculhado seus pertences. Na mesa, a foto dela com a equipe cirúrgica estava virada para baixo, um gesto pequeno, mas deliberadamente hostil. A reunião com Ângela foi tensa. A enfermeira apresentou uma planilha com supostas discrepâncias no consumo de anestésicos, insinuando negligência ou algo pior. Clarissa examinou os números com atenção, seu estômago revirando ao perceber a armadilha que estava sendo montada. Estes números estão alterados, Ângela, Clarissa declarou, mantendo a voz firme. Os registros originais mostram valores diferentes. Por que você está fazendo isso? O rosto de Ângela empalideceu momentaneamente, mas ela recuperou a compostura. Só estou cumprindo meu dever, doutora. O doutor Rodrigo já está ciente da situação. Naquele momento, Clarissa entendeu o jogo que estava sendo jogado. Não era apenas sobre o divórcio ou o hospital. Era sobre destruir sua reputação, sua credibilidade profissional. Após a saída de Ângela, Clarissa se permitiu um momento de fragilidade. Suas mãos tremiam enquanto ela digitava uma mensagem. Para seu advogado, Carlos. Precisava se antecipar a qualquer acusação formal que pudesse surgir. Durante sua ronda matinal, Clarissa percebeu os olhares diferentes da equipe. Alguns evitavam contato visual, outros cochichavam assim que ela passava. A fofoca já estava se espalhando, exatamente como Rodrigo e Natália queriam. No meio da manhã, uma emergência trouxe um momento de respiro. Um paciente em estado crítico foi admitido, necessitando cirurgia imediata. Na sala de operação, Clarissa estava em seu elemento. Ali, concentrada em manter os sinais vitais estáveis, suas preocupações pessoais se dissipavam. O paciente, um homem de meia idade identificado como Otávio Valentim, apresentava um quadro complexo. Durante a cirurgia, houve um momento crítico em que seus sinais vitais oscilaram perigosamente. Clarissa, com sua experiência e sangue frio, conseguiu estabilizá-lo, evitando uma tragédia. Após a cirurgia bem-sucedida, enquanto atualizava o prontuário, Clarissa recebeu uma mensagem de Rodrigo. Espero que esteja aproveitando seus últimos dias no hospital. Logo você não terá mais acesso a nada aqui. As palavras na tela do celular embaçaram enquanto ela lutava contra as lágrimas. A exaustão física se misturava com o peso emocional, tornando cada respiração um esforço consciente. No final do dia, ao organizar sua mesa, Clarissa encontrou um pequeno recado anônimo. Nem todos aqui acreditam nas mentiras. Fique forte. Aquelas palavras, escritas em uma caligrafia desconhecida, foram como um bálsamo. Em meio a tanta hostilidade, ainda havia pessoas que enxergavam a verdade. Dirigindo para casa, Clarissa refletiu sobre como sua vida havia se transformado em uma batalha diária. Cada olhar, cada palavra, cada gesto parecia carregado de significados ocultos e ameaças veladas. Mas, paradoxalmente, toda essa pressão estava despertando nela uma força que não sabia possuir. Se eles querem guerra, murmurou para si mesma, então é guerra que terão. O dia amanheceu com uma chuva fina em São Paulo, e Clarissa observava as gotas escorrerem pela janela de sua sala, quando o doutor Sérgio, um dos médicos mais antigos do hospital, bateu à sua porta. Seu rosto normalmente sereno trazia uma expressão preocupada. Clarissa, precisamos conversar, disse ele, fechando a porta cuidadosamente atrás de si. As coisas estão ficando sérias. Rodrigo convocou uma reunião do conselho para amanhã. Ela sentiu o estômago afundar. As reuniões do conselho eram raras e geralmente precediam grandes mudanças no hospital.
Dr. Sérgio se sentou à sua frente, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e determinação. Você sempre foi uma profissional exemplar, Clarissa. Trabalho aqui há 30 anos e nunca vi nada que justificasse essas acusações sobre desvio de medicamentos. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Há algo que você precisa saber. Tenho observado algumas irregularidades nas contas do hospital. O coração de Clarissa acelerou. Dr. Sérgio sempre fora próximo de Rodrigo, e sua lealdade nunca havia sido questionada. Por que ele estava ali agora? Na última semana, encontrei documentos estranhos no sistema. Transferências grandes para uma empresa que nunca ouvi falar. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Fiz algumas cópias. Acho que você deveria dar uma olhada. Antes que Clarissa pudesse responder, foram interrompidos por uma movimentação no corredor. Otávio Valentim, o paciente da cirurgia do dia anterior, estava sendo transferido para um quarto particular. Ao passar pela porta aberta, seus olhares se cruzaram brevemente. Mais tarde, durante sua ronda, Clarissa foi surpreendida ao encontrar um homem idoso no quarto de Otávio. O homem se parecia extraordinariamente com seu paciente, e com um choque, ela reconheceu o mendigo para quem havia dado dinheiro dias atrás. Doutora Clarissa, Otávio a chamou da cama. Este é meu irmão, Vicente. Ele me contou sobre sua gentileza outro dia. O mundo é mesmo cheio de coincidências, não? Vicente sorriu, seus olhos bondosos transmitindo uma sabedoria silenciosa. A senhora tem um coração bom, doutora. Às vezes, são os pequenos gestos que mudam nosso destino. Aquele encontro inesperado trouxe uma estranha sensação de conforto a Clarissa. Enquanto examinava Otávio, ele compartilhou que era um empresário bem-sucedido no ramo de tecnologia. Vicente, apesar de ter tido as mesmas oportunidades, escolhera um caminho diferente, dedicando-se a ajudar pessoas em situação de rua. Somos gêmeos idênticos, mas nossas vidas tomaram rumos completamente diferentes, explicou Otávio. Ainda assim, Vicente sempre foi meu norte moral. Ele enxerga as pessoas de um jeito especial. Ao sair do quarto, Clarissa foi abordada por Sandra, a enfermeira-chefe, que parecia nervosa. Doutora, acabei de ouvir algo na sala dos médicos. Natália estava falando sobre provas contra você, algo sobre uma auditoria surpresa amanhã. O peso daquela informação fez Clarissa se apoiar na parede por um momento. Uma auditoria surpresa significava que eles estavam prontos para atacar. Seu celular vibrou com uma mensagem de seu advogado. Urgente, precisamos conversar. No fim do dia, sozinha em sua sala, Clarissa examinou os documentos fornecidos por Dr. Sérgio. As transferências suspeitas coincidiam com as datas em que Rodrigo começou seu relacionamento com Natália. Havia um padrão ali, uma conexão que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Enquanto guardava os documentos em sua pasta, Clarissa percebeu que estava em um momento decisivo. As ameaças estavam se materializando, mas também surgiam aliados inesperados. Dr. Sérgio, os irmãos Valentim, até mesmo Sandra, cada um deles representava uma pequena luz de esperança em meio à escuridão que tentavam criar ao seu redor. Amanhã será um dia crucial, pensou ela olhando pela janela, a cidade que começava a acender suas luzes. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado, como se refletisse a tensão que pairava no ar. Clarissa sabia que precisaria de toda a sua força e inteligência para enfrentar o que estava por vir. A reunião do conselho começou pontualmente, às 9 da manhã. Clarissa sentou-se em seu lugar habitual, consciente dos olhares que a seguiam. Rodrigo presidia a mesa, seu terno italiano impecável e seu sorriso artificial criando uma imagem de falsa legitimidade. Ao seu lado, Natália tomava notas em seu tablet, ocasionalmente lançando olhares vitoriosos na direção de Clarissa. Senhores conselheiros, Rodrigo começou, sua voz modulada para transmitir preocupação. Convoquei esta reunião extraordinária para discutir um assunto grave. Nossa auditoria interna descobriu irregularidades sérias no controle de medicamentos controlados. Clarissa sentiu o sangue gelar em suas veias quando ele projetou na tela uma série de planilhas alteradas. Eram os mesmos documentos que Ângela havia apresentado,
mas agora manipulados de forma ainda mais sofisticada. Como podem ver, continuou Rodrigo, há discrepâncias significativas nos últimos 6 meses. Todos os registros irregulares coincidem com os plantões da doutora Clarissa. O burburinho na sala foi imediato. Clarissa percebeu o Dr. Sérgio se mexendo desconfortavelmente em sua cadeira, seus olhos revelando uma mistura de indignação e impotência. Isso é uma fraude, Clarissa declarou, sua voz firme ecoando pela sala. Esses documentos foram adulterados. Tenho os registros originais em meu computador. Quando tentou acessar seu computador, no entanto, descobriu que sua senha havia sido bloqueada. Natália deixou escapar um sorriso satisfeito. Por questões de segurança, Rodrigo explicou com falsa preocupação. Suspendemos temporariamente seu acesso ao sistema. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e Otávio Valentim entrou apoiado em uma bengala. Sua presença inesperada causou um silêncio momentâneo. Perdoem minha intromissão, disse ele, sua voz grave preenchendo a sala. Mas como novo investidor interessado neste hospital, acredito que tenho algo a contribuir para esta discussão. Rodrigo empalideceu visivelmente. Senhor Valentim, o senhor deveria estar em repouso. Esta é uma reunião privada do conselho. Uma reunião que discute a reputação da médica que salvou minha vida? Otávio respondeu, sentando-se calmamente. Curiosamente, minha empresa de tecnologia é especializada em segurança de dados e auditoria digital. O clima na sala mudou sutilmente. Natália começou a mexer nervosamente em seu tablet, enquanto Rodrigo tentava manter a compostura. Nos últimos dias, continuou Otávio, minha equipe fez uma análise detalhada dos sistemas do hospital. É impressionante como os registros originais podem ser recuperados, mesmo quando alguém tenta apagá-los. Clarissa observou Ângela, sentada num canto da sala, começar a suar. A enfermeira evitava olhar diretamente para qualquer pessoa. Senhor Valentim, Rodrigo tentou intervir. Aprecio seu interesse, mas há procedimentos legais a serem seguidos. Certamente, concordou Otávio, retirando um pendrive do bolso. Por isso trouxe todas as evidências de manipulação de dados, incluindo os acessos remotos feitos ao sistema nas últimas semanas. É surpreendente como endereços IP podem contar histórias interessantes. O rosto de Natália perdeu toda a cor. Ela começou a recolher suas coisas, mas Otávio continuou. Também tenho aqui registros de transferências bancárias suspeitas. É curioso como uma empresa de fachada pode receber tantos recursos do hospital sem prestar nenhum serviço real. Dr. Sérgio finalmente se manifestou. Como auditor interno, posso confirmar essas irregularidades. Tenho observado esses padrões há meses. Clarissa manteve-se em silêncio, observando a cena se desenrolar. A arrogância de Rodrigo começava a se transformar em desespero. Enquanto os outros conselheiros cochichavam entre si, o clima de acusação contra ela se transformando rapidamente em desconfiança em relação à gestão de Rodrigo. Sugiro, disse Otávio, que suspendam temporariamente não a doutora Clarissa, mas sim aqueles que tentaram fraudar evidências contra ela. Quando a reunião terminou, horas depois, Clarissa permaneceu sentada, processando tudo o que havia acontecido. Seu celular não parava de vibrar com mensagens de seu advogado, mas ela precisava de um momento para absorver como, em questão de horas, a emboscada preparada contra ela havia se transformado em uma vitória inesperada. Às vezes, disse Otávio, que havia ficado para trás, o universo tem um jeito interessante de retribuir pequenos atos de bondade. Clarissa sorriu, lembrando-se do dia em que dera algumas notas a um mendigo na calçada. Aquele simples gesto havia se transformado em sua salvação. Na manhã seguinte à reunião do conselho, o Hospital Santa Clara fervilhava com rumores e especulações. Clarissa percebeu as mudanças sutis ao caminhar pelos corredores, onde antes havia olhares de desconfiança, agora encontrava expressões de admiração e, em alguns casos, de culpa. Ângela a esperava em frente à sua sala, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Doutora Clarissa, eu preciso confessar algo. Dentro da sala, a enfermeira desmoronou. Entre soluços,
revelou como Natália a havia manipulado, usando informações sobre um erro médico antigo que Ângela cometera e que havia sido encoberto por Rodrigo. Ela disse que se eu não ajudasse, faria o caso vir à tona. Eu podia perder meu registro no Corém. Ângela tremia enquanto falava. Sei que não mereço seu perdão, mas precisava contar a verdade. Clarissa observou a mulher à sua frente. Uma profissional com 20 anos de experiência, reduzida a um instrumento nas mãos de pessoas sem escrúpulos. A raiva que inicialmente sentira deu lugar a uma compreensão mais profunda da situação. Ângela, o que você fez foi errado, disse Clarissa, mantendo a voz firme, mas gentil. Mas sei que você é uma boa profissional. Vamos encontrar um jeito de resolver isso. Naquela tarde, durante uma cirurgia de emergência, Clarissa trabalhou lado a lado com Ângela. O procedimento era delicado e a tensão entre elas era palpável, mas aos poucos, a familiaridade da rotina cirúrgica foi dissolvendo o desconforto. Durante um intervalo entre as cirurgias, Dr. Sérgio procurou Clarissa com notícias preocupantes. Rodrigo está tentando vender suas ações do hospital para um grupo hospitalar internacional. Se conseguir, você pode perder qualquer chance de manter o controle. A notícia atingiu Clarissa como um soco no estômago. O hospital não era apenas um investimento. Era o projeto de sua vida, construído com anos de dedicação e sacrifício. Ele não pode fazer isso sem minha autorização, argumentou ela, mas sua voz traía sua insegurança. Tecnicamente, pode. As ações estão em nome dele, mesmo que parte do dinheiro tenha vindo de você. Dr. Sérgio parecia genuinamente preocupado. Mas há algo mais. Encontrei registros de procedimentos fantasmas, cirurgias que nunca aconteceram, mas foram cobradas dos convênios. Enquanto processava essas informações, Clarissa recebeu uma mensagem de Otávio pedindo para visitá-lo. Ele ainda estava internado, recuperando-se bem, mas algo em seu tom parecia urgente. No quarto do hospital, encontrou não apenas Otávio, mas também seu irmão Vicente. Os gêmeos, tão diferentes em suas escolhas de vida, compartilhavam agora a mesma expressão grave. Clarissa, começou Otávio, Natália me procurou hoje. Ela ofereceu um acordo. Se eu retirar as evidências contra ela e Rodrigo, eles me darão participação majoritária no hospital. Vicente, que observava a cena em silêncio, acrescentou. Ela não sabe que somos irmãos. Acha que pode me usar para pressionar Otávio, já que me viu conversando com ele. A ironia da situação não escapou a Clarissa. O mesmo casal que tentara destruí-la agora se voltava um contra o outro, cada um tentando salvar a própria pele. De volta à sua sala, Clarissa encontrou sobre sua mesa um envelope pardo sem remetente. Dentro, havia fotos antigas dela e Rodrigo, registros do início de suas carreiras, quando eram apenas dois jovens médicos apaixonados com um sonho de construir algo importante. As fotografias trouxeram uma onda de memórias e uma dor aguda no peito. Não era apenas o hospital que estava em jogo, era a própria essência de quem ela era, de tudo que havia conquistado. Doutora, chamou Sandra da porta, tem um pessoal da imprensa querendo falar com você. Parece que alguém vazou a história da reunião do conselho. Clarissa respirou fundo, guardando as fotos na gaveta. Cada novo desenvolvimento parecia trazer mais complicações, mais camadas de complexidade a uma situação já delicada. Mas, paradoxalmente, cada novo desafio também servia para fortalecer sua determinação. Não vou dar entrevistas agora, Sandra, respondeu ela, levantando-se. Temos cirurgias marcadas e nossos pacientes são a prioridade. Era sua forma de dizer que, apesar de todo o caos em sua vida pessoal, não perderia o foco no que realmente importava. O cuidado com as pessoas que dependiam dela. A chuva castigava as janelas do Hospital Santa Clara, quando Carlos, o advogado de Clarissa, chegou para uma reunião de emergência. Seu rosto normalmente sereno trazia uma expressão de preocupação que fez o coração dela apertar. Acabei de sair de uma audiência preliminar, disse ele, espalhando documentos sobre a mesa. Rodrigo entrou com uma medida cautelar para te afastar da direção técnica do hospital.
Ele está alegando que seu estado emocional compromete sua capacidade de julgamento. Clarissa sentiu o sangue ferver. Meu estado emocional? Depois de tudo que ele fez? Tem mais, continuou Carlos pegando outro documento. Ele apresentou um laudo psicológico assinado por uma profissional renomada, doutora Helena Martinez, atestando que você demonstra sinais de instabilidade e comportamento obsessivo em relação ao trabalho. Mas eu nunca consultei essa psicóloga, protestou Clarissa. Exatamente. Isso pode ser nossa salvação. Consegui descobrir que a doutora Helena é prima de Natália. Elas frequentaram a mesma faculdade. Nesse momento foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Era Dr. Sérgio, ofegante e visivelmente perturbado. Clarissa, você precisa ver isso, disse ele, ligando a televisão na parede da sala. No noticiário local, uma reportagem mostrava Rodrigo dando uma entrevista em frente ao hospital. Como médico e gestor, minha principal preocupação é a segurança dos pacientes, dizia ele para as câmeras, sua expressão estudadamente preocupada. É doloroso ver alguém tão próximo perdendo o discernimento entre o pessoal e o profissional. A câmera cortou para Natália, que tinha lágrimas nos olhos. Trabalho aqui há anos e nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Todos estamos muito preocupados com a doutora Clarissa. Clarissa desligou a televisão, suas mãos tremendo de raiva. Eles estão tentando me fazer parecer desequilibrada. E não é só isso, acrescentou o Dr. Sérgio. Acabei de descobrir que Rodrigo marcou uma assembleia extraordinária com todos os acionistas para a próxima semana. Ele vai tentar forçar uma votação para te remover definitivamente da administração. Carlos fez algumas anotações rápidas. Precisamos agir rápido. Vou solicitar uma perícia independente para avaliar o laudo psicológico e... Foi interrompido pelo celular de Clarissa tocando. Era Otávio Valentim. Doutora, preciso que... Venha ao meu quarto imediatamente. Descobrimos algo que pode mudar tudo. No quarto de Otávio, Clarissa encontrou não apenas o empresário, mas também seu irmão Vicente e uma mulher que ela não conhecia. A mulher se apresentou como Marina, ex-secretária de Rodrigo. Dona Clarissa, começou Marina, sua voz trêmula. Trabalhei para o Dr. Rodrigo por 5 anos. No início deste ano, ele me demitiu sem justa causa, depois que eu acidentalmente vi alguns documentos que não devia. Marina retirou da bolsa uma pasta com cópias de contratos e recibos. Ele estava desviando dinheiro do hospital através de uma empresa de consultoria fantasma. A empresa está no nome do irmão da Natália. Clarissa examinou os documentos com Carlos, seu coração acelerando a cada nova descoberta. Havia provas concretas de fraude, sonegação fiscal e até mesmo pagamentos irregulares a membros do I. Te aconselho. Por que você não denunciou isso antes? Perguntou Carlos. Medo, respondeu Marina baixando os olhos. Rodrigo me ameaçou. Disse que destruiria minha reputação, que eu nunca mais conseguiria emprego. Mas quando vi a entrevista dele hoje na TV, não pude mais ficar calada. Otávio, que observava tudo com atenção, acrescentou. Minha equipe de tecnologia já está analisando esses documentos. São autênticos, Clarissa. Temos as provas que precisávamos. Vicente, que até então permanecera em silêncio, manifestou-se. Às vezes a vida nos surpreende. Você me ajudou sem saber quem eu era e... Agora o universo conspira para te ajudar através das pessoas mais improváveis. Clarissa olhou pela janela, observando a chuva que continuava a cair. A tempestade lá fora espelhava o turbilhão em sua mente. Mas pela primeira vez em semanas, sentia que as nuvens começavam a se dissipar. Carlos, ela disse, voltando-se para seu advogado. Quanto tempo temos até a Assembleia? 5 dias. Então temos 5 dias para preparar nossa própria tempestade. Na véspera da Assembleia Extraordinária, Clarissa permaneceu até tarde em sua sala no hospital, revendo cada documento, cada prova que haviam reunido. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som suave da chuva que ainda caía lá fora, uma companheira constante nos últimos dias. Seus olhos pousaram sobre uma foto antiga na parede, a inauguração do hospital. Ela e Rodrigo sorriam, jovens e cheios de sonhos. Por um momento, permitiu-se mergulhar nas memórias.
As noites em claro estudando para a residência, os plantões duplos para economizar dinheiro, o primeiro empréstimo para comprar o terreno do hospital. "Por que você mudou tanto?" sussurrou, para a imagem de Rodrigo, sentindo não raiva, mas uma profunda tristeza. Um movimento no corredor chamou sua atenção. Era Vicente, o irmão de Otávio, ainda usando suas roupas simples, carregando um pequeno embrulho. "Desculpe aparecer assim tão tarde", disse ele entrando na sala, "mas algo me dizia que a encontraria aqui." Vicente sentou-se e colocou o embrulho sobre a mesa. Era um pão caseiro, ainda morno. "Sabe, doutora, nas ruas a gente aprende muito sobre a natureza humana. Vemos pessoas que têm tudo, mas são vazias por dentro, e pessoas que não têm nada, mas carregam uma riqueza interior inexplicável." Clarissa partiu um pedaço do pão, seu aroma reconfortante preenchendo a sala. "Durante anos", continuou Vicente, "observei meu irmão Otávio construir um império. Ele tinha sucesso, dinheiro, poder, mas só encontrou verdadeira paz quando começou a usar seus recursos para ajudar os outros." "Por que você escolheu viver nas ruas, Vicente?" perguntou Clarissa, a questão que a intrigava desde o primeiro encontro. "Não escolhi viver nas ruas, escolhi viver com propósito", respondeu ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria serena. "Cada pessoa que ajudo, cada sorriso que provoco, cada momento de conexão genuína, isso é riqueza verdadeira." Suas palavras atingiram Clarissa como um raio de clareza. Durante semanas, ela havia se concentrado em não perder o hospital, em provar sua inocência, em desmascarar Rodrigo. Mas havia algo maior em jogo. Levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. O Hospital Santa Clara não era apenas um prédio ou um investimento. Era um local de cura, de esperança, de transformação de vidas. "Sabe, Vicente, passei tanto tempo me defendendo que quase esqueci por que construí tudo isso em primeiro lugar." Pegou seu celular e começou a escrever uma mensagem para Carlos, seu advogado. Mas parou. Em vez disso, abriu seu notebook e começou a digitar. "O que está fazendo?" perguntou Vicente, curioso. "Reescrevendo meu discurso para amanhã." "Não, quero apenas vencer Rodrigo. Quero resgatar a alma deste hospital." Trabalhou pela noite, as palavras fluindo com uma clareza que não sentia há semanas. Quando o sol começou a nascer, tinha não apenas um discurso, mas um plano completo de reestruturação do hospital. "Vou criar um programa de atendimento para pessoas em situação de rua", explicou a Vicente, que havia permanecido em silêncio, observando-a trabalhar. "E um fundo de apoio para funcionários em dificuldade como a Ângela. Este hospital precisa voltar a ser um lugar de compaixão." Vicente sorriu, levantando-se para partir. Na porta, virou-se uma última vez. "Sabe por que eu estava naquela calçada naquele dia específico? Porque algo me dizia que alguém importante passaria por ali precisando de uma lição sobre bondade." Clarissa observou-o partir, sentindo uma profunda transformação dentro de si. Não era mais apenas sobre vencer uma batalha legal ou manter o controle do hospital. Era sobre recordar quem ela realmente era e por que havia escolhido ser médica em primeiro lugar. Olhou novamente para a foto na parede, mas desta vez com outros olhos. Não via mais uma história de traição e perda, mas uma jornada de crescimento e redescoberta. "Obrigada, Rodrigo", disse em voz alta, surpreendendo a si mesma. "Você me fez lembrar do que é realmente importante." O sol da manhã finalmente rompeu entre as nuvens, iluminando sua sala com uma luz dourada. Clarissa respirou fundo, sentindo-se renovada e pronta. A assembleia seria em algumas horas, mas ela já não temia o resultado. Havia encontrado algo muito mais valioso que a vitória. Havia encontrado seu propósito novamente. O auditório do Hospital Santa Clara estava lotado naquela manhã. Acionistas, membros do conselho e funcionários-chave ocupavam cada assento disponível. Rodrigo, impecável em seu terno italiano, ocupava o centro da mesa diretora, Natália ao seu lado, ambos transmitindo uma confiança que beirava a arrogância. Clarissa entrou no auditório acompanhada por Carlos, seu advogado, e Dr. Sérgio. A presença de Otávio Valentim, agora recuperado e sentado na primeira fileira ao lado de seu irmão Vicente,
causou um burburinho de surpresa entre os presentes. Vicente, ainda em suas roupas simples, destoava do ambiente formal, mas seu olhar transmitia uma serenidade contagiante. Senhores acionistas, começou Rodrigo, sua voz estudadamente controlada. Estamos aqui hoje para discutir o futuro do Hospital Santa Clara. Nas últimas semanas, situações preocupantes vieram à tona. Enquanto Rodrigo discursava, apresentando números manipulados e acusações veladas, Clarissa observava os rostos na plateia. Viu Ângela, a enfermeira, sentada discretamente no fundo. Marina, a ex-secretária de Rodrigo, estava presente com sua pasta de documentos. Dr. Sérgio segurava um pendrive com todas as evidências das fraudes financeiras. Quando chegou sua vez de falar, Clarissa levantou-se calmamente. O discurso que havia preparado durante a noite repousava em suas mãos, mas ela decidiu deixá-lo de lado. Hoje não vim aqui apenas para me defender, começou ela, sua voz clara e firme. Vim para falar sobre o verdadeiro propósito do Hospital Santa Clara. Um silêncio expectante tomou conta do auditório. Este hospital nasceu de um sonho de fazer a diferença na vida das pessoas. Não era sobre lucro ou poder, era sobre cura, compaixão e esperança. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Vicente. Nas últimas semanas, aprendi uma lição valiosa sobre o que realmente importa. Enquanto alguns tentavam destruir minha reputação, descobri aliados nos lugares mais improváveis. Enquanto outros focavam em números em planilhas, eu vi o verdadeiro valor do nosso trabalho nos olhos dos pacientes que cuidamos. Clarissa então começou a apresentar seu novo plano para o hospital. Falou sobre o programa de atendimento para pessoas em situação de rua, sobre o fundo de apoio aos funcionários, sobre transparência administrativa e ética médica. Mas antes de continuarmos com esses planos, ela disse, sua voz ganhando força, precisamos limpar nossa casa. Com um aceno, Dr. Sérgio conectou o pendrive ao projetor. As evidências começaram a aparecer na tela. Contratos fraudulentos, desvios de verbas, notas fiscais falsas. Marina levantou-se e apresentou seus documentos, confirmando cada acusação. Rodrigo tentou interromper, mas Otávio Valentim tomou a palavra. Como novo investidor interessado, fiz uma auditoria completa nos sistemas do hospital. Os resultados são conclusivos e já foram enviados às autoridades competentes. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Natália levantou-se abruptamente, pegando sua bolsa como se pretendesse sair, mas seguranças discretamente bloquearam as saídas. Não vim aqui para destruir ninguém, continuou Clarissa. Vim para reconstruir. Este hospital tem potencial para ser um centro de excelência, não apenas em tecnologia médica, mas em humanidade. Ela então apresentou uma proposta de reestruturação administrativa. Otávio Valentim se ofereceu para comprar as ações de Rodrigo por um valor justo, garantindo que o controle do hospital permanecesse em mãos comprometidas com sua missão original. A escolha agora é de vocês, concluiu Clarissa, dirigindo-se aos acionistas. Podemos continuar no caminho da ganância e do engano, ou podemos retornar ao propósito que nos trouxe até aqui, cuidar de pessoas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou um último golpe. Isso é uma conspiração. Vocês não têm provas de... Temos todas as provas, Rodrigo, interrompeu o doutor. Sérgio, sua voz calma, mas firme. A questão é, você quer sair daqui com dignidade ou algemado? A votação que se seguiu foi quase unânime. O plano de Clarissa foi aprovado e a proposta de Otávio Valentim para a compra das ações foi aceita. Quando os resultados foram anunciados, um aplauso espontâneo irrompeu no auditório. Clarissa permaneceu em seu lugar, observando Rodrigo e Natália deixarem a sala escoltados. Não havia satisfação em sua vitória, apenas um profundo senso de responsabilidade pelo futuro que se abria à sua frente. Na semana seguinte à Assembleia, o Hospital Santa Clara vivia um clima de renovação. Clarissa chegou cedo em sua sala, agora decorada com um pequeno vaso de orquídeas, presente de Ângela. Na mesa, uma pilha de documentos aguardava sua atenção. Relatórios financeiros,
propostas de parceria e, principalmente, o esboço do novo programa social do hospital. Bom dia, doutora Clarissa. Sandra entrou com uma pasta de documentos. O pessoal da contabilidade terminou o levantamento que a senhora pediu e tem uma fila de funcionários querendo falar com você. Clarissa sorriu, percebendo como o ambiente no hospital havia mudado. Onde antes havia sussurros e olhares desconfiados, agora existia uma energia diferente, uma sensação de possibilidade. Mande entrar um por vez, Sandra. Hoje é dia de ouvir todo mundo. O primeiro a entrar foi João, um enfermeiro da UTI. Com timidez apresentou uma proposta para melhorar o acompanhamento de pacientes em estado crítico. Suas ideias eram práticas e demonstravam profundo conhecimento das necessidades reais do setor. Sabe, doutora, disse ele, ganhando confiança ao ver o interesse genuíno de Clarissa. Faz anos que tenho essas ideias, mas nunca achei que alguém fosse me escutar. Ao longo do dia, Clarissa recebeu diversos funcionários. Cada um trazia suas preocupações, sugestões e esperanças para o futuro do hospital. Ela fazia anotações detalhadas, reconhecendo em cada conversa a importância de construir uma gestão verdadeiramente participativa. No início da tarde, Otávio Valentim apareceu para uma reunião. Agora, como acionista majoritário, ele demonstrava o mesmo entusiasmo de Clarissa em transformar o hospital. Trouxe uma proposta interessante, disse ele abrindo seu laptop. Podemos usar tecnologia para otimizar o atendimento aos pacientes em situação de rua. Minha empresa desenvolveu um sistema de prontuário eletrônico especial para isso. Enquanto discutiam os detalhes técnicos, Vicente entrou na sala. Seu sorriso sereno contrastava com a agitação do ambiente hospitalar. Vim trazer algumas notícias das ruas, disse ele. O pessoal já está comentando sobre o programa de atendimento. Há muita esperança no ar. Clarissa percebeu como os irmãos Valentim, tão diferentes em suas escolhas de vida, complementavam-se perfeitamente naquele projeto. Otávio trazia a expertise empresarial e tecnológica, enquanto Vicente contribuía com sua profunda compreensão das necessidades humanas. À tarde, durante uma pausa para café, Dr. Sérgio compartilhou as últimas novidades sobre Rodrigo e Natália. Ambos estavam sendo investigados pela polícia e novas evidências de fraudes surgiam a cada dia. Eles tentaram fugir do país, comentou Dr. Sérgio, mas foram impedidos no aeroporto. Agora estão respondendo a processo em liberdade. Clarissa absorveu a informação em silêncio. Não sentia satisfação com o destino de seu ex-marido, apenas uma certeza crescente de que cada escolha traz suas consequências. No final do dia, ela fez uma visita à ala pediátrica, onde um novo projeto estava começando. Ângela, agora coordenando a iniciativa, havia organizado um grupo de voluntários para fazer companhia às crianças internadas. É incrível como as coisas mudaram, comentou Ângela, observando uma voluntária ler histórias para um pequeno paciente. Antes era cada um por si. Agora parece que todos querem contribuir. De volta à sua sala, Clarissa encontrou um bilhete de Marina, a ex-secretária de Rodrigo. Obrigada por me dar a chance de fazer a coisa certa. Seu exemplo mudou minha vida. Enquanto organizava sua mesa para ir embora, Clarissa refletiu sobre como uma crise pode ser um catalisador para mudanças positivas. O hospital não estava apenas se recuperando, estava se transformando em algo melhor do que jamais tinha sido. Doutora, chamou Sandra da porta, tem mais uma pessoa querendo falar com você. É uma médica jovem, recém-formada. Ela disse que se inspirou na sua história e quer fazer residência aqui. Clarissa sorriu, sentindo uma onda de emoção. Mande-a entrar, Sandra. Sempre há tempo para mais um sonho. Um mês após a assembleia, o Hospital Santa Clara pulsava com uma energia renovada. A manhã começou com a inauguração do novo Ambulatório Social, um projeto que tinha a marca pessoal de Clarissa. As paredes, antes brancas e impessoais, agora exibiam murais coloridos pintados por artistas locais, transformando o ambiente em um espaço mais acolhedor. É diferente de tudo que já vi em um hospital, comentou Vicente, observando um grupo de pessoas em situação de rua sendo atendidas com dignidade e respeito. Seu irmão Otávio, ao lado,
monitorava o funcionamento do novo sistema de prontuários eletrônicos, especialmente desenvolvido para atender às necessidades específicas daquela população. Clarissa caminhava pelos corredores, parando para conversar com pacientes e funcionários. O programa de valorização dos colaboradores já mostrava resultados. Os sorrisos eram mais genuínos, o trabalho em equipe mais fluido, o ambiente mais leve. Doutora Clarissa, chamou Ângela, agora coordenadora do programa de humanização. A senhora precisa ver isso. Ela conduziu Clarissa até a sala de espera da pediatria, onde um grupo de crianças participava de uma sessão de contação de histórias. Entre elas, uma pequena paciente em cadeira de rodas ria abertamente, seus olhos brilhando de alegria. É a primeira vez que a vejo sorrir desde a internação, sussurrou a mãe da menina, emocionada. Este hospital está diferente. Durante a reunião semanal de gestão, doutor, Sérgio apresentou os primeiros resultados financeiros após a reestruturação. Para surpresa de muitos, a transparência administrativa e os novos programas sociais não haviam comprometido a saúde financeira do hospital. Pelo contrário, os convênios médicos estão impressionados com nossos índices de satisfação, explicou ele. 3 deles já propuseram ampliar a parceria. Mas nem tudo eram flores. No início da tarde, Sandra trouxe uma notícia preocupante. Um jornal local planejava publicar uma matéria questionando a legitimidade da nova gestão. Aparentemente, alguns apoiadores de Rodrigo ainda tentavam criar problemas. Eles querem uma entrevista exclusiva com você, informou Sandra, preocupada. Clarissa refletiu por um momento, lembrando-se das palavras de Vicente sobre transparência e verdade. Marque a entrevista. Não temos nada a esconder. Enquanto esperava pelo jornalista, Clarissa recebeu uma visita inesperada. Marina, a ex-secretária de Rodrigo, havia retornado ao hospital, desta vez como paciente. Vim fazer uns exames de rotina, explicou ela. Mas principalmente queria que você soubesse que estou prestando depoimento formal à polícia. Eles encontraram mais evidências das fraudes do Rodrigo. Clarissa segurou a mão de Marina. Você está fazendo a coisa certa e sempre terá um lugar aqui. A entrevista com o jornalista aconteceu no final da tarde. Em vez de se defender, Clarissa o convidou para um tour pelo hospital. Mostrou o ambulatório social, apresentou os novos programas, deixou-o conversar livremente com pacientes e funcionários. Sabe, disse o jornalista visivelmente impressionado. Vim buscar uma história de escândalo, mas encontrei algo muito diferente. Ao final do dia, Clarissa participou de uma reunião com residentes. A nova geração de médicos trazia um entusiasmo contagiante, uma vontade genuína de fazer a diferença. Entre eles estava Laura, a jovem médica que havia se inspirado em sua história. O que mais me impressiona, disse Laura durante a discussão de um caso, é como podemos aliar excelência técnica com humanização. Não precisamos escolher entre ser competentes e ser compassivos. Aquelas palavras tocaram Clarissa profundamente. Era exatamente isso que ela sempre havia sonhado. Um hospital que fosse referência não apenas em tecnologia e procedimentos, mas principalmente em cuidado humano. De volta à sua sala, encontrou um pequeno embrulho sobre a mesa. Era um pão, caseiro, ainda morno, com um bilhete de Vicente, para lembrar que as melhores transformações começam com pequenos gestos de bondade. Clarissa sorriu, sentindo o aroma reconfortante do pão. As mudanças no hospital estavam apenas começando, mas já era possível ver os frutos do trabalho conjunto, da confiança restaurada, da missão redescoberta. Às vezes, pensou ela, é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. Era uma manhã especial no Hospital Santa Clara. No auditório lotado, Clarissa observava com orgulho a formatura da primeira turma do programa de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Entre os formandos, reconheceu rostos que antes via pedindo ajuda nas calçadas do hospital. Agora eram auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e assistentes administrativos. Vicente, que havia sido fundamental na seleção dos participantes do programa, estava sentado na primeira fila,
seus olhos marejados de emoção. Ao seu lado, Otávio acompanhava tudo com um sorriso satisfeito, sabendo que o investimento em responsabilidade social estava transformando vidas. Quando a doutora Clarissa me ofereceu esta oportunidade, discursava Maria, uma das formandas. Eu não acreditava que pudesse recomeçar. Hoje, não só tenho um emprego, mas recuperei minha dignidade. Após a cerimônia, durante um café de confraternização, Ângela se aproximou de Clarissa com novidades sobre a ala pediátrica. O programa de acompanhamento humanizado havia reduzido significativamente o tempo médio de internação das crianças. As famílias estão mais confiantes. As crianças respondem melhor aos tratamentos, explicou Ângela. Até os índices de infecção hospitalar diminuíram. Dr. Sérgio, que passava pelo local, acrescentou: os números não mentem. Nossa medicina está mais eficiente porque agora tratamos pessoas, não apenas doenças. No início da tarde, Clarissa recebeu uma visita que a pegou de surpresa. Helena Martinez, a psicóloga que havia assinado o laudo fraudulento a pedido de Rodrigo, veio pessoalmente se desculpar. Vim desfazer um erro, disse Helena, visivelmente constrangida. Prestei um novo depoimento à polícia, admitindo que fui pressionada por Natália. Ver o trabalho que vocês estão fazendo aqui me fez perceber o quanto estava errada. Clarissa a ouviu com atenção, percebendo que o arrependimento era genuíno. Todos merecemos uma segunda chance, doutora Helena. Na verdade, estamos precisando de profissionais para nosso programa de saúde mental. A tarde trouxe outro momento significativo. Laura, a jovem médica residente, apresentou os resultados preliminares de uma pesquisa sobre o impacto do programa social do hospital na saúde da população em situação de rua. Os dados eram impressionantes. Redução de 60% nas internações de emergência desse grupo. O mais interessante, explicou Laura, é que não estamos apenas tratando doenças, estamos prevenindo, educando, reintegrando pessoas à sociedade. Durante uma pausa entre as atividades, Clarissa encontrou Sandra organizando uma surpresa com os funcionários. Estavam preparando uma celebração para o aniversário de 1 ano da nova gestão do hospital. A senhora nem imagina quantas histórias bonitas temos para contar, disse Sandra, mostrando um mural de fotografias que retratava a transformação do hospital. Cada pessoa aqui tem um momento especial para compartilhar. No final do dia, Clarissa participou de uma videochamada com representantes de outros hospitais interessados em replicar o modelo de gestão humanizada do Santa Clara. O que começara como uma luta pessoal estava se transformando em um movimento maior. É inspirador ver como vocês conseguiram aliar eficiência administrativa com responsabilidade social, comentou um dos diretores participantes da chamada. Ao organizar sua mesa para ir embora, Clarissa encontrou um envelope deixado por Vicente. Dentro havia fotos de diversos ex-moradores de rua que agora trabalhavam no hospital, cada um com sua história de transformação. Às vezes, dizia o bilhete que acompanhava as fotos, precisamos perder algo valioso para encontrar algo precioso. Você não salvou apenas o hospital, está salvando vidas, restaurando dignidades, plantando esperança. Clarissa guardou o envelope em sua gaveta, junto com outras memórias importantes desta jornada. Olhou pela janela de sua sala, observando o movimento do hospital. Nas calçadas onde antes via desespero, agora via pessoas sendo acolhidas. Nos corredores antes, tensos, via sorrisos e cumprimentos calorosos. O hospital não é mais apenas meu, pensou ela, é de todos nós. A notícia chegou numa quinta-feira chuvosa. Rodrigo havia sido internado no pronto-socorro do Hospital Santa Clara após um acidente de carro. Clarissa recebeu a informação de Sandra com um misto de emoções que não conseguia definir. Ele está consciente, mas bastante machucado, explicou Sandra, hesitante. Como é um caso de emergência, não podemos recusar o atendimento. Clarissa assentiu, sua mente profissional imediatamente sobrepondo-se a qualquer ressentimento pessoal. Claro que não. Somos um hospital antes de tudo. Quem é o médico responsável? Dr. Laura está no caso, respondeu Sandra, mas ela pediu sua orientação, considerando bem a situação. No caminho para o pronto-socorro,
Clarissa encontrou Otávio, que já estava a par da situação. Você não precisa lidar com isso pessoalmente, ele ofereceu preocupado. Preciso sim, respondeu ela, com uma certeza que surpreendeu a si mesma. É a prova final de tudo que construímos aqui. Laura aguardava no corredor, prontuário em mãos. Seu rosto jovem demonstrava a mesma preocupação que Clarissa vira em todos os funcionários que cruzara no caminho. Ele tem algumas fraturas e uma possível lesão interna, relatou Laura profissionalmente. Vai precisar de cirurgia. Rodrigo estava sozinho no quarto. Seu rosto, marcado por cortes e hematomas, perdeu toda a cor quando viu Clarissa entrar. Por um momento, o silêncio entre eles carregava o peso de toda a sua história compartilhada. Você não precisa estar aqui, ele disse finalmente, sua voz mais fraca do que ela se lembrava. Este é meu hospital, Rodrigo, respondeu ela serenamente. E aqui cuidamos de todos sem distinção. Durante as horas seguintes, Clarissa coordenou pessoalmente a equipe que cuidaria de Rodrigo. Convocou os melhores especialistas, revisou cada exame, supervisionou cada procedimento. Sua dedicação não passou despercebida pela equipe. É incrível como ela consegue separar o profissional do pessoal, comentou um enfermeiro com Ângela durante a troca de plantão. Não é separar, respondeu Ângela, que conhecia bem a história. É transcender. À noite, após a cirurgia bem-sucedida, Clarissa encontrou Vicente no jardim do hospital. Ele estava alimentando alguns pássaros como costumava fazer no final do dia. Sabe, disse ele sem tirar os olhos dos pássaros, hoje você fechou um ciclo. Não porque cuidou dele, mas porque fez isso sendo verdadeiramente você. Clarissa sentou-se ao lado de Vicente, permitindo-se um momento de reflexão. Quando ele foi trazido para cá, percebi que não sentia mais raiva, nem mágoa, só compaixão. É assim que sabemos que realmente superamos algo, respondeu Vicente, quando podemos olhar para trás sem dor. Na manhã seguinte, Natália apareceu no hospital. Estava diferente. O glamour artificial substituído por uma aparência mais natural, mais vulnerável. Clarissa a encontrou no corredor, perdida e visivelmente desconfortável. Ele está no quarto 305, disse Clarissa, surpreendendo Natália. A visita começa em 10 minutos. Por quê? Perguntou Natália, sua voz tremendo. Por que vocês o ajudaram depois de tudo? Porque é isso que fazemos aqui, respondeu Clarissa simplesmente. Cuidamos de pessoas, todas elas. Mais tarde, durante a reunião diária com a equipe, Clarissa percebeu como aquele incidente havia fortalecido ainda mais os valores que vinham construindo no hospital. A forma como todos se uniram para oferecer o melhor atendimento, independentemente de quem era o paciente, demonstrava que a transformação era real e profunda. Nossa maior vitória, disse ela à equipe, não é termos superado as dificuldades, mas termos nos tornado melhores através delas. O dia terminou com uma cena que resumia perfeitamente a nova realidade do Hospital Santa Clara. No mesmo corredor, um ex-morador de rua recém-formado pelo programa de capacitação auxiliava um empresário em cadeira de rodas, enquanto uma médica jovem explicava procedimentos a uma família ansiosa. Não havia distinção no cuidado, apenas dedicação e humanidade. Clarissa observou tudo de sua sala, sentindo uma profunda gratidão. O hospital não era mais um campo de batalha, era um lugar de cura em todos os sentidos possíveis. Em uma tarde tranquila de outono, Clarissa decidiu caminhar pelos corredores do Hospital Santa Clara, retraçando os passos de sua jornada. Cada local guardava uma memória, uma lição, um momento de transformação. Parou primeiro em frente à sala, onde meses atrás havia encontrado seus documentos vasculhados e a foto da equipe virada para baixo. Agora, o mesmo espaço exibia um mural colorido com fotos das ações sociais do hospital. Pensativa, a voz de Otávio a surpreendeu. Ele carregava uma pasta com os últimos relatórios do hospital, mostrando números que superavam todas as expectativas. Só relembrando, respondeu ela, sorrindo. É difícil acreditar em tudo o que aconteceu. Desde aquela assembleia. Juntos, caminharam até o novo jardim terapêutico.
Um espaço que antes era um estacionamento subutilizado. Ali, pacientes em recuperação podiam encontrar um momento de paz e funcionários faziam suas pausas em meio à natureza. Vicente estava lá como sempre, cuidando das plantas e conversando com os pacientes. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Vicente ao vê-lo se aproximar. "Como as pessoas mudaram. Não só os pacientes ou funcionários, mas você também, Clarissa." Ela sabia que ele estava certo. A mulher magoada e assustada que quase perdera tudo havia se transformado em alguém mais forte, mais sábia, mais compassiva. Cada desafio enfrentado havia deixado não uma cicatriz, mas uma lição valiosa. Na ala pediátrica, Clarissa encontrou Ângela coordenando uma sessão de musicoterapia. As crianças, mesmo aquelas em tratamentos difíceis, sorriam e cantavam. Uma cena que seria impossível de imaginar no antigo hospital. "Às vezes me pergunto", confidenciou Ângela durante um momento calmo, "como pude um dia participar daquela conspiração contra você? O medo nos torna pessoas tão pequenas." "O importante não é o erro que cometemos", respondeu Clarissa, "mas o que aprendemos com ele." No final da tarde, uma reunião especial foi convocada. O Hospital Santa Clara havia sido escolhido como referência nacional em gestão humanizada na saúde. Laura, agora chefe da residência médica, apresentou os dados que haviam impressionado a comissão avaliadora. "Não são apenas os números", explicou ela, projetando gráficos e estatísticas. "É o impacto real na vida das pessoas. Reduzimos o tempo médio de internação, melhoramos os índices de recuperação, e nossa taxa de satisfação dos pacientes é a mais alta da região." Depois da reunião, Clarissa subiu até o terraço do hospital, seu lugar favorito para refletir. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dr. Sérgio a encontrou lá, trazendo 2 xícaras de café. "Lembra quando você me perguntou por que decidi ajudar?", disse ele, entregando-lhe uma das xícaras. "Na época disse que era porque estava cansado das práticas corruptas de Rodrigo. Mas a verdade é que vi em você algo que há muito tempo tinha perdido: esperança na capacidade das pessoas de fazer a diferença." Clarissa absorveu suas palavras, observando a cidade lá embaixo. Quantas vidas haviam sido tocadas pela transformação do hospital? Quantas histórias de superação haviam nascido ali? Sandra apareceu com alguns documentos que precisavam de assinatura. Entre eles estava um antigo relatório da época de Rodrigo. Clarissa reconheceu sua letra arrogante na assinatura e sentiu-se grata por como tudo havia mudado. "Engraçado", comentou ela com Sandra, "como às vezes precisamos perder algo que achávamos fundamental para encontrar nossa verdadeira essência." No fim do dia, ao arrumar sua mesa, Clarissa encontrou uma foto antiga. Ela e Rodrigo no dia da inauguração do hospital. Pela primeira vez, conseguiu olhar para aquela imagem sem sentir dor. Aquele momento fazia parte de sua história, mas não mais a definia. "A vida tem um jeito interessante de nos ensinar", pensou ela, guardando a foto em uma gaveta. Não como quem esconde uma lembrança dolorosa, mas como quem arquiva um capítulo importante de sua história. Do lado de fora de sua sala, o hospital pulsava com vida e propósito. Os corredores que antes ecoavam com intrigas e medos, agora ressoavam com esperança e cuidado. Cada pessoa que passava, médicos, enfermeiros, pacientes, visitantes, carregava consigo uma parte dessa transformação. Em uma tarde tranquila de outono, Clarissa decidiu caminhar pelos corredores do Hospital Santa Clara, retraçando os passos de sua jornada. Cada local guardava uma memória, uma lição, um momento de transformação. Parou primeiro em frente, a sala onde meses atrás havia encontrado seus documentos vasculhados e a foto da equipe virada para baixo. Agora, o mesmo espaço exibia um mural colorido com fotos das ações sociais do hospital. Pensativa, a voz de Otávio a surpreendeu. Ele carregava uma pasta com os últimos relatórios do hospital, mostrando números que superavam todas as expectativas. "Só relembrando", respondeu ela sorrindo. "É difícil acreditar em tudo o que aconteceu desde aquela assembleia." Juntos, caminharam até o novo jardim terapêutico.
Um espaço que antes era um estacionamento subutilizado. Ali, pacientes em recuperação podiam encontrar um momento de paz e funcionários faziam suas pausas em meio à natureza. Vicente estava, lá como sempre, cuidando das plantas e conversando com os pacientes. "Sabe o que mais me impressiona?", disse Vicente ao vê-lo se aproximar. "Como as pessoas mudaram. Não só os pacientes ou funcionários, mas você também, Clarissa." Ela sabia que ele estava certo. A mulher magoada e assustada que quase perdera tudo havia se transformado em alguém mais forte, mais sábia, mais compassiva. Cada desafio enfrentado havia deixado não uma cicatriz, mas uma lição valiosa. Na ala pediátrica, Clarissa encontrou Ângela coordenando uma sessão de musicoterapia. As crianças, mesmo aquelas em tratamentos difíceis, sorriam e cantavam. Uma cena que seria impossível de imaginar no antigo hospital. "Às vezes me pergunto", confidenciou Ângela durante um momento calmo, "como pude um dia participar daquela conspiração contra você? O medo nos torna pessoas tão pequenas." "O importante não é o erro que cometemos", respondeu Clarissa, "mas o que aprendemos com ele." No final da tarde, uma reunião especial foi convocada. O Hospital Santa Clara havia sido escolhido como referência nacional em gestão humanizada na saúde. Laura, agora chefe da residência médica, apresentou os dados que haviam impressionado a comissão avaliadora. "Não são apenas os números", explicou ela, projetando gráficos e estatísticas. "É o impacto real na vida das pessoas. Reduzimos o tempo médio de internação, melhoramos os índices de recuperação, e nossa taxa de satisfação dos pacientes é a mais alta da região." Depois da reunião, Clarissa subiu até o terraço do hospital, seu lugar favorito para refletir. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dr. Sérgio a encontrou lá, trazendo 2 xícaras de café. "Lembra quando você me perguntou por que decidi ajudar?", disse ele, entregando-lhe uma das xícaras. "Na época disse que era porque estava cansado das práticas corruptas de Rodrigo, mas a verdade é que vi em você algo que há muito tempo tinha perdido: esperança na capacidade das pessoas de fazer a diferença." Clarissa absorveu suas palavras, observando a cidade lá embaixo. Quantas vidas haviam sido tocadas pela transformação do hospital? Quantas histórias de superação haviam nascido ali? Sandra apareceu com alguns documentos que precisavam de assinatura. Entre eles estava um antigo relatório da época de Rodrigo. Clarissa reconheceu sua letra arrogante na assinatura e sentiu-se grata por como tudo havia mudado. "Engraçado", comentou ela com Sandra, "como às vezes precisamos perder algo que achávamos fundamental para encontrar nossa verdadeira essência." No fim do dia, ao arrumar sua mesa, Clarissa encontrou uma foto antiga. Ela e Rodrigo no dia da inauguração do hospital. Pela primeira vez, conseguiu olhar para aquela imagem sem sentir dor. Aquele momento fazia parte de sua história, mas não mais a definia. "A vida tem um jeito interessante de nos ensinar", pensou ela, guardando a foto em uma gaveta. Não como quem esconde uma lembrança dolorosa, mas como quem arquiva um capítulo importante de sua história. Do lado de fora de sua sala, o hospital pulsava com vida e propósito. Os corredores que antes ecoavam com intrigas e medos, agora ressoavam com esperança e cuidado. Cada pessoa que passava, médicos, enfermeiros, pacientes, visitantes, carregava consigo uma parte dessa transformação. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Se inscrevam no canal, curtir e comenta qual parte mais te impactou da história.